Meus irmãos, nós estamos vivenciando nesse mês de maio, o mês da família, e aproveitando esta ocasião, nesta manhã de domingo, teremos a oportunidade de compartilhar uma reflexão sobre o seguinte tema: a prática do perdão no ambiente familiar. A prática do perdão dentro de uma família. Para isso, nos utilizaremos de um exemplo da Bíblia que se encontra no livro de Gênesis capítulo 45, dos versículos do 1 ao 15, do qual nós faremos a leitura nesse instante. A começar do versículo 1 diz: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pesa aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi ao meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito teu filho José. Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos do meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. Fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos seus irmãos, e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Que o Senhor aplique essa leitura em nossos corações. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, muito obrigado por mais uma oportunidade do Teu povo se reunir para aprender a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Que verdadeiramente aquilo que Tu tens colocado como propósito em nossas vidas possa ser compartilhado nesta reflexão, Senhor, e que verdadeiramente nós possamos crescer espiritualmente com a Tua palavra. No nome de Jesus te oramos. Amém. Meus queridos, a história de José, história essa que é narrada nesse capítulo 45 de Gênesis, não só nele, na realidade, nas Escrituras Sagradas, desde o capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis,
nós vemos a história deste verdadeiro servo de Deus, José. Uma história bastante conhecida. E aqui nós, de forma rápida, iremos recapitular apenas alguns aspectos importantes dessa história de José. José, um dos filhos de Jacó, conforme nós encontramos em Gênesis, o capítulo 37, versículo 4, nós podemos ver que ele despertava inveja por parte de seus irmãos. Por uma razão muito simples. Jacó amava mais a José de todos os seus filhos. E José realmente era uma pessoa diferenciada. Mas isso despertava ira, isso despertava raiva por parte de seus irmãos. Raiva esta tão grande que ainda no capítulo 37, versículo 28, nós podemos ver claramente que José foi vendido como escravo para mercadores. Na realidade, a ideia original de boa parte de seus irmãos era de matar José. Boa parte dos irmãos de José estavam decididos a literalmente matá-lo. Mas, aconselhado por outro de seus irmãos, eles voltaram atrás nessa decisão, mas decidiram vender José como escravo para mercadores. Ainda também no capítulo 37, versículo 36, nós podemos ver que José, posteriormente, por aqueles mercadores, foi vendido para Potifar, que era capitão da guarda lá no Egito. E aí José chega no Egito, na grande terra do Egito, para ser escravo na casa de Potifar. E é interessante, meus queridos, porque mesmo apesar desses reveses negativos na vida de José, onde José chegava, José, por ser uma pessoa dedicada, temente a Deus, por extensão, as pessoas que estavam ao seu redor eram abençoadas também. Ao ir trabalhar na casa de Potifar, que nós podemos identificar nesse texto, de Gênesis 37, versículo 36, e versículos próximos a esse também, é que José começou a administrar, se tornou o administrador da casa de Potifar, de maneira que Potifar confiou tudo às mãos de José e prosperou por conta disso. Foi abençoado por conta disso. José realmente tinha um perfil administrativo muito forte, acima de tudo, porque era uma pessoa temente a Deus. E aí nós conhecemos a história e vemos que a esposa de Potifar, infelizmente, vem a tentar seduzir José, de maneira tal que José se manteve fiel a Deus, não se deixou enlaçar por essas tentativas da esposa de Potifar, e aí ela ficou com raiva dessa situação e acusou José injustamente. José foi injuriado neste sentido, e por conta disso ele foi preso, conforme nós podemos ver no capítulo 39, versículo 20. José vai para a prisão. E ali na prisão, mais uma vez, numa situação completamente desfavorável para José, mas José, por permanecer fiel a Deus, temente a Deus, o carcereiro ali confiou tudo a José. Então José realmente era uma pessoa diferenciada. Onde ele chegava, as pessoas se sentiam confortáveis de confiar tudo em suas mãos. E eram abençoados por conta disso. Eram abençoados por conta disso. E ali José esteve durante algum tempo naquela prisão, de maneira tal que a história prossegue no capítulo 41, nos versículos 38 ao 39. José é chamado da prisão para interpretar um sonho que o faraó teve. O famoso sonho em que ele via
7 espigas gordas e 7 espigas magras, 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Muito conhecida essa história. E aí, na terra do Egito, José foi o único capaz de interpretar esse sonho e dar o devido entendimento àquele sonho. Diante de tamanha demonstração de sabedoria, de entendimento, o faraó não se vê em outra situação senão em nomear José como governador do Egito. José via se tornar o governador do Egito. Isso nós identificamos no capítulo 41, versículo 41. E foi exatamente por se tornar o governador do Egito que a grande terra do Egito, durante 7 anos, teve fartura, abundância, todas as espécies de semente, todas as riquezas que poderia produzir. E durante esses 7 anos de fartura, conforme José orientou, foi-se retirado uma parte e foi-se armazenado para que justamente durante os 7 anos de fome, de miséria que viriam, como de fato veio, a grande terra do Egito não viesse a sofrer, não viesse a padecer. E isso foi tão importante porque não só o Egito pôde ser salvo diante daquela fome, diante daquele sofrimento naqueles 7 anos seguintes, quanto as demais nações, os demais povos, inclusive Jacó e os demais irmãos de José, puderam se salvar. Por quê? Porque todas as pessoas se deslocavam para o Egito para justamente comprar o alimento necessário para a sobrevivência. Então, tudo isso, apesar desses reveses negativos na história de José, nos mostram que tudo isso fazia parte de um propósito maior, de um propósito de salvação para a humanidade mesmo naquele momento. Apesar de José ter sido preso, de ter sido vendido pelos seus irmãos e de quase ter sido morto, de ter sido injuriado, acusado falsamente, tudo isso fazia parte de um propósito maior, de um plano divino para a salvação da humanidade naquele momento da história. Então, em tudo nós precisamos ver que Deus está no controle da situação e Deus está atuando no sentido de cuidar de cada um de nós. Mas o fato, meus queridos, é que essa história bastante conhecida de José, humanamente falando, deixando um pouco de lado o propósito divino por trás disso, mas humanamente falando, de fato, José reunia muitas condições para alimentar revolta em seu coração. Ora, realmente não foi brincadeira o que ele passou. Ser vendido por 2 vezes, ser acusado falsamente, ir para a prisão, quase ter sido morto. É bem verdade que a condição que ele estava experimentando naquele momento de ser o governador do Egito era uma condição muito boa, mas observe quantas circunstâncias negativas não aconteceram durante esta caminhada. Então, humanamente falando, nós poderíamos assim concluir que José reunia muitas condições para alimentar revolta em seu coração. E, particularmente falando, primeiramente com a sua família. Com a sua família, com os seus irmãos, ou pelo menos com boa parte deles, que alimentavam inveja, rancor, ódio em seu coração em relação a José, a ponto de até mesmo inicialmente terem desejado matar ele. Então, nós vemos aqui um evidente problema de natureza familiar, que José certamente poderia alimentar até mesmo sequelas nesse sentido. E é tão importante, meus queridos, nós compartilharmos esta história de família na manhã de hoje, porque
o momento atual que nós estamos vivenciando nos mostra que problemas de natureza familiar têm sido cada vez mais evidentes, principalmente neste momento de isolamento que nós estamos vivenciando. É bem verdade que os problemas que estão acontecendo dentro de famílias são problemas que começaram agora? Muito provavelmente não. Eram problemas que já existiam, só que por circunstâncias do isolamento, onde as pessoas estão passando, obviamente, bem mais tempo agora dentro de suas casas, esses problemas se tornaram mais evidentes. Antes do isolamento, quando as pessoas estavam indo trabalhar, indo para a escola, indo para a faculdade, saindo mais de casa, é possível que os problemas já existissem, mas se tornava mais fácil esconder essas situações. Muitas vezes era o marido, era a esposa, era um filho que tentava se esconder atrás de um trabalho, tentava se esconder através de um passeio no meio da rua, tentava se esconder passando tempo na faculdade, no colégio, mas agora, por ocasião do isolamento, não é mais possível maquiar ou esconder problemas que já existiam, problemas de natureza familiar. Então, de fato, as pessoas estão mais expostas nesse sentido. O marido não consegue mais esconder um possível problema dentro do seu lar, assim como uma esposa, assim como um filho. Não é mais possível se esconder atrás dessa situação como se esses problemas não existissem. Na verdade, eles já existiam e se tornaram mais evidentes durante este período. Se não fosse assim, meus queridos, não por acaso as estatísticas estavam aí para nos mostrar que, por ocasião deste isolamento, aumentou o número de casos de agressão familiar. Agressão que não necessariamente precisa ser física, mas às vezes até mesmo verbal. Uma palavra mal colocada, um olhar de forma diferenciada, e aí cria-se um conflito dentro daquele lar. Conflito esse que muitas vezes geram sequelas que podem ser reparáveis, graças a Deus por isso, mas sempre haverá de deixar uma cicatriz, uma marca, um estrago muito grande. É por isso, meus queridos, que esse texto ele é tão rico para as nossas vidas, principalmente diante do momento que nós estamos vivenciando. Por quê? Porque talvez seja a realidade que alguns de nós estejam a enfrentar, cada um na sua devida proporção, mas de fato, nunca passamos tanto tempo com as pessoas de nossa família como o tempo que nós estamos vivenciando agora. E é por isso exatamente que aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo que precisa ser melhorado, a oportunidade é agora. É agora. É principalmente nos momentos de crise, meus queridos, que nós vemos a graça de Deus se manifestar nos relacionamentos. Por duas razões muito simples. A primeira delas encontra-se lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 27 ao 31. Gênesis, capítulo 1, versículos 27 ao 31, quando a palavra de Deus diz: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a,
Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, serve-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Porque, principalmente nos momentos de crise, a graça de Deus se manifesta nos relacionamentos, particularmente no relacionamento familiar. Porque família é projeto de Deus. É isso que o texto está nos mostrando. Família é projeto de Deus. O arquiteto da família é o próprio Deus. E Deus só faz coisa boa. É lógico, é óbvio, que Ele, melhor do que ninguém, haveria de lutar para que esta família, a instituição dele, prevaleça. Para que as crises, os problemas não venham a minar, não venham a destruir aquilo que foi tão bem elaborado por Ele, ainda no livro de Gênesis, ainda na criação do mundo. Família é projeto de Deus. Então, meu querido, se você quer lutar, se você quer restaurar o seu lar, saiba do seguinte: Deus, muito mais do que você, quer que isso aconteça. Deus, muito mais do que qualquer um de nós, quer que o nosso lar seja restaurado. Que problemas que porventura aconteçam sejam sanados. Que problemas que já existiam mesmo antes do isolamento possam ser trabalhados agora. Que as arestas, os impedimentos sejam deixados de lado e verdadeiramente a família possa sair fortalecida durante deste período que estamos vivenciando. E a segunda razão para a graça de Deus se manifestar, principalmente nos relacionamentos de família, nós encontramos lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Quando Deus está no centro do lar, a graça de Deus há de se manifestar. É possível que aquele lar enfrente desafios, problemas, desentendimento, mas ele volta aos trilhos, ele volta ao eixo, porque Deus é o centro daquele lar. Então, quando há uma busca contínua por Deus, apesar dos problemas e das dificuldades, aquela família volta a caminhar na trajetória correta, porque Deus está no centro. A graça de Deus há de se manifestar e aquele lar há de ser restaurado. Meus queridos, voltando para a nossa história, a história de José, no texto particularmente que nós lemos no capítulo 45 de Gênesis, nós vemos que José perdoa os seus irmãos. José perdoa os seus irmãos. Apesar de seus irmãos não serem merecedores. Observe que quando José já era governador do Egito, e por algumas ocasiões José teve esse encontro com seus irmãos, e antes disso ele não se deu a conhecer de que era José, seus irmãos não reconheceram. Observe que quando José questiona aos seus irmãos sobre aspectos da família deles, eles avisam, eles dizem a José que um de seus irmãos já não mais existia, estava morto, ou seja, se referindo ao próprio José. Observe o que diz Gênesis 42, versículo 13. Gênesis 42, versículo 13.
E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai, se referindo a Benjamim, mas um já não existe. Isso foi em um primeiro diálogo que os irmãos tiveram com José, se referindo a José como se José estivesse morto. Mas eles não sabiam que isso de fato tinha acontecido. Por quê? O que foi que eles fizeram? Eles venderam José para mercadores, só que disseram ao pai que José tinha sido morto por uma besta fera. Então, continuavam a alimentar uma versão mentirosa de que José estava morto. E essa afirmação se repete no capítulo 44, no versículo 20, quando Judá está suplicando a José e diz: E dissemos ao meu senhor, temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e ele ficou só de sua mãe, e seu pai o ama. Cujo irmão é morto. Essa era a versão que eles estavam a compartilhar, de que José tinha morrido. Mas eles tinham vendido José como escravo. Eles não sabiam se José estava morto. Mas eles continuavam a alimentar a versão de que José tinha morrido e que uma besta fera que tinha matado ele. Mesmo diante dessa mentira, deles continuarem alimentando esta mentira, no capítulo 45, de versículos 4 ao 11 e o versículo 15, nós vemos que José perdoou seus irmãos. Vamos ler novamente esse texto a partir do versículo 4 até o 11. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, dizei-lhe: Assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gósen, estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos de teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu, tua casa e tudo que tens. E aí o versículo 15, no mesmo capítulo, diz: E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. José perdoou seus irmãos. José perdoou seus irmãos, mesmo eles não sendo merecedores, não dando prova de que tinham mudado a vida deles. É assim que a graça de Deus se manifesta no relacionamento familiar. Não espere se porventura houve um desentendimento de você na qualidade de marido, de você na qualidade de esposa, de você na qualidade de filho. Não espere que o outro tenha a iniciativa de buscar restabelecer o perdão. Vá você mesmo e tenha essa iniciativa. Reconcilie-se com sua família, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seu marido, com a sua esposa. Seja você proativo, porque essa é a vontade de Deus. Que você tenha essa iniciativa de restabelecer laços que porventura tenham sido quebrados. Por pedir perdão por uma palavra mal colocada. Lembre-se, após a salvação, a sua família é o bem mais precioso que você tem aqui nesse mundo. Após a salvação em Cristo Jesus, o seu lar, a sua família, é o bem mais precioso que você tem. E você precisa zelar por ela, precisa amar, precisa perdoar, como José perdoou. José perdoou seus irmãos
José estava ali disposto a proporcionar alimento e terra para toda a sua família, inclusive chamou seu pai, todos, né, que faziam parte da sua família, para morar ali no Egito pelo resto de suas vidas. Pelo resto de suas vidas. Só realmente quem tem o temor de Deus pode, por a prática do perdão, diante de situações tão negativas que aconteceram no decorrer de sua história. Observemos o exemplo de Jesus. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário, morrendo por cada um de nós, dando a sua vida por nós. E nós não somos merecedores. No dia a dia, por vezes, damos tanta prova de não sermos dignos deste perdão divino, mas Ele continua a nos perdoar. Como um Pai amoroso que é, Deus continua a nos perdoar, mesmo nós não sendo merecedores deste perdão. Meus queridos, ao término desta reflexão, gostaria de chamar a atenção para 2 pontos importantes para as nossas vidas. Que nós possamos valorizar o relacionamento em nosso lar, em nossa família. Eu não sei que tipo de problema, de dificuldade você estará a enfrentar dentro do seu lar neste momento. Mas uma coisa eu sei. Tenha a iniciativa a partir de agora. Não deixe para depois aquilo que você pode e deve fazer agora. Tenha a iniciativa de restabelecer esse relacionamento que foi quebrado por algum motivo. Porque essa é a orientação de Deus aos nossos corações. E que também nós tenhamos em mente que precisamos restabelecer, se porventura isso não está acontecendo, o nosso relacionamento com Deus. Não é assim o que diz Efésios capítulo 1, versículo 5, um texto que nós tivemos a oportunidade de estudar na EBD. Efésios 1, versículo 5 nos diz que em Cristo Jesus nós somos filhos por adoção de Deus. Através de Cristo, ao receber Ele como Salvador de nossas vidas, nós passamos a fazer parte da família de Deus. E olha que maravilha, que privilégio. Se a nossa família aqui nesse mundo já é boa, que dirá, pois, fazer parte da família de Deus? Se por algum motivo esse relacionamento também com a família de Deus está com algum problema, é hora, é momento de nós corrermos atrás e consertarmos este erro. Que verdadeiramente nós tenhamos a Cristo como Salvador de nossas vidas, que verdadeiramente nós possamos lutar para que o amor, o perdão prevaleça em nosso lar e que Deus abençoe cada um de nós. Amém.